Olá, alunos. Esse vídeo é uma introdução ao tema da aula do dia 23 de setembro de 2021. Hoje é dia 22, eu estou selecionando os vídeos para a aula da manhã e nos vídeos que eu encontrei que resumem a tópico em que a gente está, que é a história do século XX, e especificamente a história da Segunda Guerra Mundial, eu tenho visto algumas informações que dizem respeito aos precedentes, às causas que levaram à ocorrência da Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, que é o pacto que encerra a Primeira Guerra Mundial, é colocado como um dos principais precedentes, uma das principais condições que levaram ao conflito a partir da ascensão do Partido Nazista com o Hitler na Alemanha na década de 30. No entanto, já haviam se passado 20 anos do fim da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha vivia uma crise econômica e social e política, com muita dificuldade para que a população conseguisse se alimentar, inflação muito alta, um povo com um nível de educação muito alto e que vivia condições de miserabilidade. Isso favoreceu a ascensão de governos populistas, fascistas, de cunho autoritário. O Partido Nazista chega a ocupar o cargo de primeiro-ministro com apenas 30% dos votos dos alemães. Mas como as demais forças políticas estavam divididas, esses 30% foi suficiente para o Hitler se tornar o primeiro-ministro e em seguida assumir o poder de forma ditatorial, né, tomar o poder absoluto na Alemanha e implementar o regime nazista. Bom, mas além desse precedente, eu queria nesse vídeo rapidamente explicitar para vocês que a questão do pensamento, da mentalidade na época, e final do século XIX, início do século XX na Alemanha, tem muito a ver com a forma como as atrocidades da Segunda Guerra Mundial aconteceram. Elas estavam relacionadas numa dupla via. De um lado, o rápido desenvolvimento tecnológico que proporcionava capacidade de destruição em massa nos campos de batalha e extermínio de pessoas nos campos de concentração. Sem a tecnologia, sem a ciência, não seria possível o holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Mas, além dessa causa colateral rápido desenvolvimento tecnológico, que vai inclusive levar à bomba atômica no final da guerra, a gente tem que pensar que havia também um tipo de mentalidade na Europa que já vinha vigorando desde o final, lá meados do século XIX, que era o pensamento racista. A ideia de que a humanidade, através do pensamento evolucionista, tinha dado origem a diferentes raças que ocupavam o planeta, e essas diferentes raças eram diferentes em termos de qualidade e perfeição. Então os alemães viam a si mesmos como a raça superior, a raça que eles chamaram de raça ariana, a ideologia nazista, e os demais povos do mundo eram vistos como povos inferiores, como raças inferiores. Nada era mais abominável para os nazistas do que as pessoas alemãs, o povo superior alemão da raça ariana, ter filhos, procriar com raças inferiores, porque segundo essa ideologia perversa, a miscigenação causava degeneração da raça. E esse era um pensamento disseminado na Europa no século XIX, século XX, início do século XX, que se tinha como uma pseudociência, uma verdade científica. E ele era adotado nas questões raciais, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América era um lugar onde se acreditava na eugenia, ou seja, na melhoria da raça através da purificação e da negação da miscigenação das relações entre as diferentes etnias para procriarem e terem filhos. Isso era uma das justificativas para a segregação racial que se seguiu à Guerra da Independência nos Estados Unidos e que manteve a segregação entre os afrodescendentes que foram escravos libertos, os índios e os hispânicos e a população americana, que eles diziam a população original, que vinha da Nova Inglaterra, que não se misturava com as demais etnias. Os Estados Unidos até hoje
tem uma dificuldade de casais interraciais, né, interétnicos. Por quê? O pensamento eugênico, isso da superioridade de raça e da melhoria de raça através da não miscigenação, vigorava como uma verdade científica, quando de fato era pseudociência, não era realidade. A ciência hoje, através das descobertas do DNA, que foram subsequentes à Segunda Guerra Mundial, demonstra que só há uma espécie humana sobre a Terra. E o que existem são variações étnicas nos continentes. Mas todos os seres humanos, asiáticos, europeus, hispânicos, africanos, todos são seres humanos da mesma espécie, Homo sapiens sapiens. Não existem raças diferentes de seres humanos. Na pré-história existiram espécies humanas, Homo, que eram diferentes do Homo sapiens sapiens, mas que também eram sapiens sapiens, como o caso do Homo de Neandertal, que era uma espécie humana diferente da nossa. A gente se miscigenou, a gente teve uma troca de DNA com esses povos, houve acasalamento entre parceiros neandertais e Homo sapiens, e nós temos traços desse povo no nosso DNA, mas eles desapareceram há muitos milhares de anos, né? Muito no passado. Essas populações conviveram por algum tempo, mas depois prevaleceu apenas o Homo sapiens sapiens, e desde então há só uma espécie humana na Terra. Nós somos todos irmãos e não temos primos, não temos uma sub ou uma espécie igual a nós que é diferente. Mas não era esse o pensamento, a mentalidade europeia naquela época. Quase todas as pessoas comungavam da ideia de que haviam raças inferiores e raças superiores no planeta. E isso justificava a colonização que a Europa, os países da Europa faziam, a dominação imperialista que os povos da Europa faziam sobre os demais continentes do planeta. Mas isso era pseudociência, era uma mentira. Isso está muito relacionado ao que o regime nazista vai tentar aplicar na Europa como uma ideologia racial. Então, não foram só os judeus que os nazistas pretenderam dizimar ou escravizar ou eliminar como uma variação racial da humanidade. Eles tentaram, sim, de fato, acabar com todos os judeus da Europa, assassinar todos eles, e montaram uma indústria para fazer isso, uma indústria tecnológica, uma tecnologia de extermínio de populações nos campos de concentração, mas também planejavam fazer isso com os povos eslavos do leste europeu, da União Soviética. Então, a invasão da União Soviética ela tinha por objetivo criar espaço para que o povo alemão ocupasse território e, então, dizimar, extinguir os povos que ocupavam a população eslava que ocupava o leste europeu e também ter acesso a recursos naturais da União Soviética, gás, petróleo natural, carvão, mas também com isso a ideia de que esses povos inferiores, mesmo sendo brancos, mas que eram os poloneses, os eslavos, que eles imaginavam que eram inferiores aos arianos, os brancos arianos da Alemanha. Então, vamos pensar que o que o regime nazista pensou para a sua dominação mundial era uma pirâmide em que estava no topo a raça ariana, que não deveria ser na forma piramidal, porque ela deveria ser a maioria do planeta, ela deveria ser a espécie que iria destruir todas as demais e ocupar o planeta, e que enquanto esse projeto de destruição avançasse, esses povos chamados inferiores, entre aspas, deveriam servir como escravos, né? Servir à população superior, que seria a população ariana, né? Os brancos de olhos azuis, né? Os povos alemãos. E curioso que a Alemanha formava o eixo com Itália e Japão, e o Japão se considerava, entre os asiáticos, a raça dominante também, e pretendiam eliminar os chineses, dominar, escravizar os vietnamitas. Toda a população asiática não japonesa era considerada inferior geneticamente. Na época não havia o termo genético, mas racialmente, que a raça superior japonesa em relação aí aos indianos, aos chineses e toda a população, o resto da população dos povos que habitavam a Ásia na época da Segunda Guerra Mundial.
Provavelmente, se a Alemanha tivesse conseguido ganhar a Segunda Guerra Mundial, se ela tivesse desenvolvido a bomba atômica antes dos países aliados, haveria uma guerra fria entre a Ásia e a população dominante na Europa, que seria a população branca. Mas, enfim, a tendência até seria a Alemanha ganhar por causa dos recursos naturais e do território que ela controlaria se vencesse a Segunda Guerra Mundial. Mas, de qualquer maneira, isso é uma história alternativa, uma projeção do que poderia ter sido a história se os eventos ocorressem de modo diferente. Mas é curioso pensar que mesmo dentro da aliança nazi-fascista haveriam tensões raciais, né? Porque no eixo estavam os asiáticos superiores, que se achavam superiores, e os europeus, que se achavam superiores aos arianos. O que aconteceu foi que a Alemanha nazista foi derrotada, o Japão também foi derrotado, o Mussolini na Itália foi trucidado nas ruas, né? foi linchado pela população, né? Mussolini morreu, Hitler se suicidou no bunker, até onde a história consegue evidência, se suicidou em Berlim, num bunker que era subterrâneo para protegê-lo dos bombardeios dos aliados, e para que ele não enfrentasse a derrota, então ele optou pelo suicídio. E o Japão se rendeu após as detonações das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e aí a Segunda Guerra Mundial acaba, e com isso, para evitar que a tragédia se repetisse, e agora de forma ainda pior, porque já tínhamos o desenvolvimento das armas nucleares, foi criada a Organização das Nações Unidas e se seguiu a Guerra Fria e uma série de outros tópicos de história que a gente pode estudar em outras aulas, né, nessa história do século XX que a gente está vendo agora. Mas esse vídeo é especificamente para mostrar para vocês a questão da mentalidade que levou ao pensamento nazifascista, a ideia de superioridade racial, que foi uma deturpação da teoria da evolução do Charles Darwin, que levou as pessoas a acreditarem que haviam raças superiores e raças inferiores no planeta Terra. Muito bem, era esse o recado que eu queria dar, além dos vídeos que estão ali no Google Sala de Aula disponível para vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo. Um abraço para todos. Tchau, tchau.